Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tirar a dúvida das pessoas. Eu e a Gabriela, nós somos professoras de inglês. E do que a gente considera uma escola bilíngue? Gabi, você é proprietária de uma escola de idiomas, né? Coordenadora também. Para você, o que é uma escola bilíngue? Bom, são muitas respostas, né? As mães, normalmente, elas não têm conhecimento do que é uma escola bilíngue. Então, eu acho que a gente tem que falar de coisas diferentes, de três coisas diferentes. Então, o que é uma escola de idiomas, primeiramente? A escola de idiomas, ela vai ensinar uma matéria, né, que é o inglês, no caso, e ela vai ensinar de um jeito que ela complemente o que o aluno já estuda na escola. Só que, assim, na escola de idiomas, as turmas são reduzidas, a gente pratica mais a parte da conversação, então a gente consegue dar uma atenção maior para esses alunos. Então, é como se fosse um complemento, né, do que os alunos já estudam na escola, só que com uma oportunidade maior de praticar a conversação. Normalmente, na escola, quando tem 20, 30, 40 amiguinhos, eles não conseguem fazer a parte de conversação, por isso que o aluno, às vezes, acaba não aprendendo, por não se comunicar. Bom, a escola bilíngue, no meu ponto de vista, Gabriela, né, formada em letras, eu acredito que a escola bilíngue é aquela escola que oferece todas as matérias, né, que o MEC exige, mas em português e também em inglês. Então, isso seria uma escola bilíngue. Ah, você vai fazer aula de ciências em português? Tudo bem, só que aí amanhã você vai ter a mesma aula de ciências, ou um pouco diferente só, mas em inglês. Então, os alunos, eles têm a possibilidade de aprender artes, história, geografia, ciências, matemática, só que no idioma inglês. Então, assim, isso é uma escola bilíngue. Vamos supor que por semana o aluno tem que ter 2 horas de aula de matemática. A gente sabe que é mais, acho que é 4 horas de aula de matemática. Para uma escola ser realmente bilíngue, então teria que ser, assim, 2 horas de matemática ensinadas em português e 2 horas de matemática ensinadas em inglês. Então, assim, totalmente com a continuação da matéria, o aluno vai aprender as mesmas coisas que ele tem que aprender, que são exigidas pelo MEC, mas aí tem essa diversidade, né, de assuntos, de tópicos nas duas línguas, português e inglês. Então, é isso que eu acredito. As escolas que têm como complemento, então, por exemplo, a escola X tem todas as aulas em português e 2 vezes por semana, 1 horinha só, tem 1 horinha de inglês. Bom, aí funcionaria como se fosse uma escola de idiomas, que vem para complementar. Né? Então, eu acredito que uma escola bilíngue, ela precisa realmente ter uma carga horária muito maior do que uma escola normal, que tem a complementação do inglês. Uhum. Eu concordo. E você, Jé, o que você acha? Eu concordo com o que você falou. Lembrando que hoje em dia no Brasil não tem uma lei que regulamente o que é uma escola bilíngue e o que não é. Há escolas com carga horária reduzida que se consideram bilíngue. Como você disse, fecha uma parceria com uma escola de idiomas que tem seu material, sua metodologia e seus professores já treinados. Essa escola fornece essa estrutura física e a escola de idiomas oferece a metodologia. Eles fecham uma parceria, só que ao invés de eu levar meu filho na escola de idiomas, eu vou só deixá-lo na escola e toda essa equipe vai lá na escola do meu filho e vai fazer essas aulas de idioma. Eu acredito, a minha concepção é assim, escola bilíngue, como você disse, é uma imersão. Então, eu acho importante várias coisas. Primeiro, que seja todos os dias da semana, então ter essa consistência de ser todos os dias da semana, sim, eles vão para a escola regular, eles têm aula de inglês também. Segundo, eu acho que tem que ser 100% em inglês ou muito próximo disso. O professor não pode utilizar a língua materna do aluno para ensinar o inglês como segunda língua, não é? Eu acho que tem que ser uma aula realmente como se o aluno estivesse em um país nativo, que como língua nativa ou inglês, e tivesse que acompanhar as aulas ali. Então, como você disse, aula de matemática, aula de ciências, todo o conteúdo que ele tem em português, ele ter em inglês também.
E eu já trabalhei em um colégio que a carga horária não era a mesma do ensino regular, mas era todos os dias a mesma turma que eu dava aula e era dessa maneira. Então, um dia da semana eu dava aula de matemática, no outro dia da semana eu dava aula de ciências, no outro dia eu dava aula de artes. E só que a carga horária era reduzida. As crianças que ficavam para o bilíngue, porque ele não era obrigatório, elas terminavam o ensino regular e ficavam um tempo a mais comigo. Então, para mim, eu acho que ensino bilíngue tem que ser imersão, professor 100% em inglês ou muito próximo disso, uso de português bem reduzido em sala de aula e que seja todos os dias da semana, 200 dias letivos igual à escola regular. E tem também a escola infantil que oferece aulas de inglês, mas é uma aula dentro do currículo. Daí também não é curso de inglês dentro da escola, não é escola bilíngue, mas oferece aulas, às vezes ali 30 minutos na semana, uma aulinha na semana, é uma carga bem pequena, que é realmente para a criança ter um contato, uma vivência em inglês, mas não tem obrigação de deixar a criança fluente, nem de falar o tempo todo em inglês, é só realmente para a criança ter um contato com o idioma. Nas escolas também bilíngues, eles têm um acompanhamento de nível, então além das aulas de ciências, português, matemática, quando tem isso em inglês, então eu vou fazer aula de matemática em inglês, vou fazer aula de ciências em inglês, eles também têm um acompanhamento do nível, né, que eles estão. Então eles também têm várias aulas de inglês para poder melhorar o inglês deles, né, e melhorar a compreensão, melhorar o listening, para que eles possam acompanhar melhor, né, as aulas normais, as aulas regulares que são exigidas, tipo ciências, né, história, geografia. Então, realmente, eu acredito que tem a ver com carga horária. Então, a carga horária ela tem que ser, assim, muito maior, tem a ver com exposição da língua. Então, para ser uma escola bilíngue, realmente a carga horária ela tem que ser, basicamente, 20 aulas em português, 20 aulas em inglês. Tem que ser, assim, bem equiparado, bem equivalente. E aí ficou uma dúvida, né? Então, assim, qual que é a diferença? Então, o que o aluno aprende na escola de idiomas e o que o aluno aprende na escola normal? Uma escola não particular do governo que oferece 2 horas de inglês por semana, né? Duas aulas de inglês por semana. Bom, normalmente a diferença é o conteúdo. Então, a gente sabe, a gente já estudou, né, quando a gente era mais jovem, a gente sabe que não é muito sistêmico, não é muito cíclico, então parece assim que não tem muita continuidade. E às vezes, quando você está no ensino médio, que você já vê coisas super difíceis, assim, por exemplo, present perfect, você vê future perfect, você não sabe utilizar daquela ferramenta porque você não absorveu, né, direito, você não teve um tempo de absorção, porque você não praticou. Então, assim, nada mais do que você aprender algumas coisas tecnicamente que depois você vai esquecer. Aprender uma língua não é só você ver a regra do present perfect, sujeito e mais auxiliar. Aprender uma língua é você saber escrever, ler, ouvir, entender. Então, assim, as 4 habilidades da língua, elas têm que, né, elas são juntas sempre. O papel da escola de idiomas, né, como complemento aí da escola regular, e além de tudo fazer o aluno ficar fluente, porque essa é a nossa missão, é você ensinar o aluno desde o ponto zero até a fluência no quesito. Comunique-se com fluidez, ou seja, você consegue se comunicar de uma maneira efetiva, né? E com qualquer nativo da língua inglesa. Então, eu acho que essa seria a diferença. E de repente fica até uma dúvida para os pais. É melhor meu filho fazer aulas de inglês na sala de aula, com 15, 20 colegas de classe, dependendo ali da série, pode ter mais ou menos alunos, ou é melhor realmente, se eu não estou matriculando meu filho em uma escola bilíngue, talvez seja melhor procurar uma boa escola de idiomas, uma escola de idiomas estruturada, e vai ser uma garantia de um serviço de uma qualidade melhor de ensino, né? Eu acho que uma boa escola de idiomas supre bem e tem realmente esse compromisso de tornar o aluno bilíngue e ter realmente a fluência, né?
Uhum. Sim, aí tem uma outra questão também que os pais, eles se perguntam. A gente tem que... Muitos pais perguntam de valores, né? A gente sabe que hoje uma escola bilíngue, realmente bilíngue, ela é muito mais cara do que uma escola particular regular. Né? Então, assim, dentro da escola regular, particular, vai ter aquelas 2 horas de inglês, né? Porque são exigidas dentro ali da grade curricular, mas uma escola bilíngue, normalmente ela vai ser muito mais cara, porque ela tem que ter profissionais de todas as áreas. Então, o professor de ciências, mas ele tem que saber falar inglês. O professor, ele é de matemática. Imagina você dar aula de matemática no ensino médio em inglês. Então, você tem que ser muito bom nas duas coisas que você está fazendo. É como se fosse uma licenciatura dupla. Você é professor de matemática, mas você também é fluente na língua inglesa. Então, as escolas bilíngues, elas acabam sendo mais caras. As escolas regulares, se seu filho está numa escola particular e assim o inglês realmente não está muito bem, tem que dar uma olhada, ver se a professora está seguindo o material. Sempre pergunta como que funciona a metodologia da escola, né, para o inglês na escola particular. No governo, infelizmente, sendo sincera, a gente sabe que o inglês não é bom no Brasil, então as crianças, os adolescentes, eles não aprendem inglês, eles aprendem assim, a reconhecer algumas palavras, às vezes alguns tempos verbais, mas eles não conseguem se comunicar. Então, eles precisam de um esforço maior, às vezes, de um apoio da internet, ou às vezes até fazer uma aula de inglês separadamente, né, na escola de idiomas. E a gente sabe que se o seu filho estuda numa escola do governo, ou numa escola regular, particular, e ele precisa, assim, aprender inglês, você acha que é importante para o futuro dele aprender inglês, então coloque numa escola de idiomas, e o meu conselho é pesquise bastante, mas não só na questão do preço, porque muitos pais só pensam no preço, e preço não é valor. Então, às vezes, você vai pagar a escola mais cara para o seu filho, né, que muitas vezes não está realmente muito preocupado se o seu filho vai aprender inglês ou não. Então, tem que ter cuidado, conversar com a coordenação, sabe, ver como que são os professores, se eles têm experiência com crianças ou com adolescentes, né, independentemente da faixa etária, e sempre relembrando que preço não é valor. Isso tanto para a escola bilíngue quanto para a escola regular, né, e também para a escola de idiomas. Normalmente, as grandes franquias que a gente tem no mercado, elas são, assim, uma fábrica, né, de fazer dinheiro e de matricular muitos e muitos e muitos alunos. Então, assim, tem franquias que são excelentes, que realmente os alunos, eles conseguem chegar, né, ao seu objetivo final, que é ser fluentes, né, ou chegar muito próximo disso, ali um Advanced English, né, chega ao avançado, conseguem se comunicar aí efetivamente, e tem outras escolas que você vê ali que o aluno fica patinando, então o pai está pagando ali 200, 300, 400 reais por mês, faz 2 anos que o pai está pagando, e você pergunta assim, how old are you, how are you, e seu filho não sabe responder. Então, assim, tenta dar uma acompanhada, não coloca só o seu filho na escola de inglês e nunca mais pergunta como que está sendo, sabe? Tenta dar uma perguntada, pergunta para o professor, pede um feedback. Então, acho assim, isso é muito importante também, né, Gê? Exatamente, né? Qualidade nem sempre vai estar atrelado ao nome da rede, se ela é muito famosa, se tem uma escola em cada esquina, então ela é boa, nem sempre. Dentro de uma mesma rede, há várias realidades, né? Então, são franqueados diferentes, são pessoas diferentes, coordenações, então tem que visitar, tem que ficar em cima, tem que também, assim, ter paciência, ter calma, porque às vezes demora para a criança começar a falar mesmo, às vezes ela não quer ficar ali se expondo em casa, ainda mais os menorzinhos, né? Voltou da aula de inglês, o que você aprendeu hoje? Me conta, me fala. Às vezes a criança não está naquele momento ainda, né? Então, mas assim, pede um feedback tanto do seu filho quanto dos professores, visita a escola, conversa com a coordenação, vê se é uma coordenação efetiva, se são pessoas presentes, se os professores são qualificados, quanto tempo eles já trabalham na área, né? Eles têm alguma formação na área, mesmo que não seja uma formação acadêmica, mas tem um curso, tem um certificado internacional. Qual que é o nível de inglês, assim, com o certificado desse professor? Já dá aula há quanto tempo?
está acostumado a lidar com criança, porque nem todo professor de adulto é professor de kids, nem todo professor que dá aula para adolescente consegue dar aula para crianças de 3, 4 anos de idade. Tem uma questão aí realmente de gostar, de ter aptidão. Então, tem que analisar tudo, mas eu acho que assim, independente de quanto você possa investir hoje, se você tem dinheiro para manter seu filho em uma escola bilíngue cara, ou se hoje eu posso investir numa boa escola de idiomas, ou hoje eu posso investir em uma carga horária de 1 aula por semana, não, eu posso pagar um pouco mais. Então, independente de quanto você possa pagar, você merece receber um bom serviço em troca daquilo. Então, se vai ser 1 hora por semana, tudo bem, é o que você pode pagar, mas que essa 1 hora tenha qualidade, né? E dentro daquilo, mesmo uma escola bilíngue, de repente ela se vende como bilíngue, mas se você for visitar, não tem tanta diferença assim de uma escola de idiomas. Eu, como mãe, eu já visitei escolas que me falaram, olha, aqui a gente é bilíngue. E quando eu fui analisar melhor, na verdade, era uma parceria com uma escola de idiomas, que cedia o material e o professor uma vez por semana, e eles iam lá e davam aula para as crianças. Então, eles cobravam como uma escola bilíngue, mas, na verdade, era uma aula in company, né, que a gente chama, né, que é quando o professor de uma escola de idiomas vai... O termo in company, na verdade, é porque quando você manda um professor para uma empresa. Mas daí acabou que hoje em dia também tem essa opção de mandar o professor de uma escola de idiomas dentro de uma escola regular para dar aquelas aulas. Então, na verdade, assim, vale a pena pesquisar, estar sempre ali presente, sempre analisando mesmo a qualidade e não ter medo de cobrar, conversando, né, tudo assim, com respeito à instituição. Tranquilamente, Mas não deixar de cobrar, estar presente e de realmente fazer aquele seu investimento, porque lembrando que o que a gente gasta com a educação é investimento, que aquele investimento vai valer a pena, né? Sim, e também tem uma outra coisa sobre a escola bilíngue. Então, imagina que o seu filho, ele sempre estudou em escola pública até a 8ª série, né? Hoje em dia até o 9º ano, né? Então, mudou um pouco. E aí, depois você decide que no colegial, né, o ensino médio, você vai colocar ele numa escola bilíngue. Então, você tem que ter um cuidado para fazer isso, porque se seu filho ele não tem uma base de inglês, seu filho ele não sabe falar inglês, ele vai ter bastante dificuldade, principalmente para se preparar para o vestibular, porque ele vai ter que aprender uma língua mais rapidamente, que ele não está acostumado, né? E vai ter que assistir às aulas de química em inglês, de física em inglês. Então, realmente, assim, tem que ter todo um cuidado para essa transição acontecer, né? Então, tem mãe que fala, agora que ele está no 3º ano, meu filho, vou colocar ele numa escola bilíngue, que é mais puxada. Calma, será que realmente é bom? Será que realmente vale a pena? Será que agora não é hora de focar em outras coisas e às vezes fazer um curso de idiomas que vai, né, vai trazer aquele complemento para o aluno, mas não vai deixar ele desesperado de ter que aprender a língua tão assim, né, rapidamente em 1 ano? Então, são coisas a se pensar. Uma outra coisa que você comentou sobre as crianças, eu observo aqui, as mães perguntam, né? Às vezes, no primeiro dia de aula, fez 1 aula de inglês. Aí a mãe já chega aqui na porta e já pergunta, e aí, o que você aprendeu? Foi legal? Ou então já quer começar a conversar inglês com a criança, sabe? Então, tenha cuidado para não deixar seu filho constrangido, para não causar nenhum bloqueio no seu filho. Porque, assim, a gente, né, que é formado em letras, já a gente sabe, a gente, de acordo com a Common European Framework, que é o que a gente estudou, que a gente sabe que tem, né, um padrão de línguas internacionais, cada módulo ou nível do idioma, você tem que levar assim, de 80 a 120 e às vezes até 160 horas para criança, adolescente ou adulto aprender. Então, se você pensar, vamos pensar em 120 horas aí, uma média, para você fazer um iniciante bom. Então, imagina isso diluído aí em 2 horas por semana, e tem as férias e tudo mais. Então, não cobre muito do seu filho. Lógico que numa escola bilíngue, ele vai aprender muito mais rapidamente devido à imersão. Agora, numa escola de idiomas, se ele só faz 2 horas por semana, isso vai levar um tempo, vai levar 4, 5, até 6 anos, para ele poder aprender o idioma realmente de uma maneira aí fluida e avançada.
Então, tem essa diferença também. Agora, se, por exemplo, o aluno faz, igual aqui na escola, a gente vende bastante intensivo, aí o aluno vem todos os dias, estuda todos os dias da semana em inglês, aí a gente consegue. A carga horária é diferente? Não. Então, expor o aluno a língua, né, do mesmo jeito. Então, você não consegue transformar 60 horas em 10 horas. Não adianta. Exatamente. Obrigada pela conversa e eu espero que os pais consigam, com essas informações aqui que a gente passou, escolher a melhor opção para o seu filho, também dentro daquilo que você pode oferecer e que você consegue investir naquele momento. Isso aí, galera. Então tá, pessoal, muito obrigada. Até mais.